E aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao segundo episódio do canal T-Arts. Chegamos ao segundo. Yes! Diferente do primeiro vídeo, esse episódio não vou falar sobre um processo criativo de algum desenho meu, mas eu queria muito comentar sobre um filme que tá pra sair e é o mais novo lançamento da Disney, que é Raya e o Último Dragão. Recentemente saiu o trailer dessa animação e o pessoal ficou bem empolgado, até porque, né, a Disney é associada a boas produções, mesmo que os últimos filmes de animação dela tenham sido bem fracos. Detona Ralph e Frozen 2 foram bem fracos. Mas, no caso, a galera aparentemente ficou bem empolgada. Mas eu como chato que sou, mas eu como fã de quadrinhos, desenhos, animação, eu acabei reparando algumas coisas que eu achei bem esquisitas no trailer do Raya e o Último Dragão. É claro que é uma análise do trailer que é super rápido, é claro que a gente tem que esperar o filme pra ver quais são os contextos direitinho, mas eu queria mostrar algumas observações e pontos que eu acho super interessantes e que faltou em Raya e o Último Dragão. Como, às vezes, nesse caso, parece que a animação não atingiu o potencial que ela poderia atingir. Então eu preparei alguns compiladozinhos pra gente analisar. O primeiro deles é a primeira imagem, o primeiro vislumbre assim, que a gente tem do rosto da Raya. Tá certo que eu dei uma clareadazinha nessa imagem, porque tava muito escuro a cena. Tá certo que eu já comecei a achar meio esquisito, tá muito escuro nisso pra um filme da Disney, mas aparentemente o filme quer optar por esse ponto mais realístico, assim, menos colorido, talvez. Mas, como vocês podem ver, eu achei as feições dela muito estranhas. Tá parecendo tudo muito artificial, ela parece uma boneca, não parece uma animação que respira e tal. E também, o que eu não gostei foi justamente talvez o formato do rosto dela não utilizar de formas interessantes na animação. Na animação a gente tem um nível de abstração muito maior do que a gente teria em vários filmes live action. Como, por exemplo, nos rostos dos personagens de Incríveis, que eles têm um formato todo cartunesco. No caso de Raya, a gente não tem isso. Eu não tô falando que tá errado você optar por esse formato. Mas não fica tão interessante, na minha opinião. Então, nesse caso, como vocês podem ver aí na fotinho, não tá muito estranho, não parece algo identificável e acaba parecendo até alguma coisa genérica. E falta textura, vivacidade, eu pelo menos acho isso. Diferente de vários outros filmes de animação que usam formatos mais interessantes de rosto. Bom, para um segundo ponto, eu meio que trouxe agora exemplos de cenário e que eu vou acabar indo pro lado de discutir a cor deles também, a paleta de cores usadas neles. No primeiro que eu vou analisar, a gente pode ver um dos primeiros cenários do trailer, que é aparentemente nesse templo místico e antigo onde estaria as joias do dragão. E rapidamente explicando o filme, o trailer é rapidinho, a gente só entende que a Raya treinou a vida inteira e para ser uma guardiã das gemas do dragão, só que o mundo mudou, os povos estão separados e agora ela precisa encontrar o último dragão. No caso, nessa cena, aparentemente ela tá indo atrás da gema do dragão, joias do dragão, não lembro. Só que o que era para ser um cenário épico de um templo antigo acaba sendo algo chato, no caso. A gente pode ver só um cenário de pedra no fundo, algumas plantinhas e uma luz azul brilhando no meio. O que não é muita coisa. Por exemplo, talvez faltasse algo mais criativo. Olha, eu não quero dizer nada, mas talvez se eu fosse fazer esse cenário, talvez eu colocasse alguns outros elementos nele para tornar ele mais interessante. Como, por exemplo, algumas cores. Eu bati aqui. Como, por exemplo, algumas cores que brilham no fundo, cores contrastantes, detalhes, escrituras visíveis, ou até mesmo espadas e esqueletos de heróis caídos que tentaram pegar essa gema, mas não conseguiram, ou coisas de dragão, que já que é a gema do dragão, talvez elementos que associem esses personagens seriam interessantes, mas não tem. Como eu disse, acaba sendo só pedra, plantinha, luz azul no meio. Bom, para uma segunda observação, eu tenho essa imagem aqui que também é um dos primeiros cenários que aparece no trailer. É um cenário desértico com essas pedras nesse formato surreais que não existem, que eu até achei interessante,
mas daí eu vou ter que voltar pro caso. Apesar dessas pedras serem surreais e não existirem na vida real, elas não me parecem ser muito interessantes no final das contas, até por causa da composição do cenário, que a gente vê pedras, essas pedras místicas que não necessariamente precisam de uma explicação, mas a gente não vê nada de interessante, nuvens em formato, nem nas cores, que na minha opinião tá muito fraco, muito cinza. Mas aparentemente, como eu disse, o filme optou por ir para esse lado mais realista. E, no caso desse terceiro cenário que eu trouxe para análise, a gente pode ver o que aparenta ser uma parte bem importante do filme. Acredite, eu conheço das coisas, eu sei. Vai ser uma parte importante do filme, onde a gente vê esses três líderes, quatro tribos de líderes que aparentemente têm grande importância na trama do filme. No caso, eu achei o cenário muito feio, tanto em ângulo de câmera, quanto em utilização das cores, quanto até mesmo em composição. Tipo, se fosse um negócio épico com exércitos atrás dos líderes, talvez ficasse da hora, mas só parece que eles levaram 20 candango para essa reunião. E até nas próprias cores dos líderes e do cenário, acaba sendo um cenário verde, numa luz ao meio-dia, sem nada de interessante, sem um ângulo realmente bacana. Isso me decepciona um pouco, porque é nesses pontos que eu acho que a animação poderia ter caprichado mais e colocado mais elementos que poucos filmes live action conseguem fazer, e ela não fez. E no terceiro quesito que eu queria comentar é exatamente a questão das cores do cenário. A gente, como eu já falei, são cenários diferentes, em situações diferentes, mas nenhum deles tem muita graça em si. Como eu já disse, tanto na composição, quanto na direção, quanto nas cores, mas no caso agora cores. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver a Raya naquele templo, só que uma cena muito escura, que a gente não consegue ver nada do cenário, nada que consiga trazer uma emoção pra gente, e ele é totalmente escuro, só com um pequeno tomzinho de verde, que acaba sendo irrelevante no final das contas, pra nossa impressão como público. E a gente aqui também tem mais uma vez esse exemplo das cores dos líderes, que eu acho que se pelo menos as cores dos líderes estivessem interessantes e fizessem parte do cenário, esse problema já teria sido muito melhor resolvido. Só que no caso, não diz nada assim. E, mais uma vez, a gente tem aquele cenário desértico que eu já comentei, ela com aquele bicho gigante dela, que eu curti o bicho gigante no trailer, eu gostei dele. Só que, mais uma vez, aqueles formatos de pedra acabam não sendo tão interessantes, acabam até, compondo a cena, mas acaba sim sendo uma cena bem sem graça. E eu até vou usar esse cenário desse deserto para comparar com as cores de outro filme. Esse exemplo aqui agora é a comparação do cenário do Raya e o Último Dragão com um de outro filme, O Link Perdido, que é um filme excelente, é da Laika Studios em stop motion. Por favor, assistam se puderem. E nesses dois cenários a gente pode ver, o de cima é o da Raya e o de baixo é o do Link Perdido. E nele a gente pode ver exatamente essa diferença. Olha no do Raya como tá tudo cinza, como tá certo que é uma composição horizontal, eu não vou falar que tá errado, mas na minha opinião não é tão interessante quanto é usado no Link Perdido. E na do Link Perdido, como a gente pode ver, você tem um ângulo de câmera que eu acho mais bacana, que é como se estivesse apontando a direção para onde os personagens estão indo. A gente tem um apoio dessas linhas de direção com as nuvens que fazem esse movimento, que eu acho muito maravilhoso, e ela acaba tendo até um sentido mais lúdico, mas, na minha opinião, é mais interessante do que as nuvens do Raya e o Último Dragão. E a gente também pode ter a cor do cenário, olha o céu como está um azul mais contrastante com a cor amarelada do deserto, e até as próprias pedras, que teoricamente são para ser de um cenário mais comum a nós seres humanos, mas o formato delas é muito interessante, ele é todo quadradão, e isso eu acho que ajuda a compor demais a cena. E também na paleta de cores das próprias pedras, que trazem uma coloração mais roxa, que é usada de sombra. Eu acho que isso é muito legal para compor o amarelado do deserto. E, entrando nessa questão das cores de novo, a gente pode ver um exemplo que eu trouxe aqui, que é da própria cena dos líderes. Eu tô batendo muito nessa cena, né? E em uma cena
de concept art do filme, de arte conceitual. A arte conceitual é feita para apresentar a proposta do filme, dar uma direção para os animadores e produção, e também até para mostrar para o público a ideia. No caso, a gente pode ver dois cenários parecidos, né? No meio de uma floresta com uma vegetação parecida, no caso com tema asiático, né? Que é super presente em Raya. E aqui a gente consegue ver exatamente a diferença que eu queria realçar nas duas. Olha, por exemplo, a versão chata do Raya e o Último Dragão que foi no trailer, e o cenário do concept art como tá muito mais bonito. Primeiro a gente tem essa composição do céu que tá claro, escuro, ao mesmo tempo com o dragão no fundo, a silhueta do dragão no fundo, as plantas que estão numa cor muito mais viva, e um cenário todo composto com cores frias para a gente ter aquele vislumbre de cor quente na capa da Raya que dá um destaque para ela muito mais legal. Gente, esse concept art tá ótimo. No caso, agora o último ponto que eu queria discutir é no rosto dos personagens. Eu já tinha reclamado do rosto da Raya, mas no caso aqui eu tenho que ressaltar o rosto dos líderes da tribo que são mostrados muito claramente e a gente consegue ver eles. Primeiro, eu queria dizer que, mais uma vez, eles estão super bonecos. Você não consegue sentir uma textura real na pele deles e nenhuma vivacidade. E todos eles parecem estar muito uniformes e certinhos. Até o cara de cabelo bagunçado parece que tá certinho. Inclusive, comentando dele, a gente pode ver que ele tem uma roupa numa cor azul, mais escura. A gente pode ver que essa moça de branco, ela com certeza tem uma personalidade mais arrogante, é alguém de personalidade mais chique, mas depois a gente tem esse clã de amarelo e esse clã de rosa/roxo, que acaba sendo muito destoante das cores dos dois outros clãs e não traz muito o que dizer. Elas acabam sendo até opostas entre si, como o amarelo com o roxo, mas é tudo muito estranho. Cores extremamente vivas, cores extremamente escuras e coisas que não se conversam com o cenário em volta. E faltando até harmonismo entre os próprios personagens. E no caso eu preciso comentar essas feições que estão muito estranhas. Olha esse cara do time roxo ali. Olha como tá esquisito essa sobrancelha dele. Você não consegue interpretar, além de, claro, o cabelo dele tá muito certinho, bem penteado, mas olha só essa expressão. Gente, ele tá provavelmente tentando fazer isso aqui, ó. Levantar uma sobrancelha. Mas olha como tá bizarro. É como se ele não conseguisse fazer isso direito, mas isso com certeza é talvez uma questão de animação, que acabou fazendo o olho dele muito caído e fica muito estranho o cara fazer isso. Ou até do próprio animador, que não conseguiu deixar uma sobrancelha meio levantada, assim. Tá muito estranho. Colocando em comparação agora um filme que eu acho que trabalha muito melhor essa questão de clãs poderosos e dos personagens, que é um filme, é aquele filme ali, ó. Eu não sei se dá pra ver daqui, mas peraí. Que é Valente. Gente, eu com certeza vocês devem ter assistido esse filme. Esse aqui é o artbook do filme. Tem, né, contando sobre a produção do filme, que eu acho super interessante. E, no caso, eu vou até colocar a imagenzinha aí dos diferentes clãs do Valente. E olha como a utilização de formas é muito mais interessante. Apesar das cores deles não serem tão vivas quanto os de Raya, a composição é muito mais interessante. Tanto nos formatos, quanto os caras mais velhos, eles estão com os rostos mais enrugados, cabelos arrepiados, e cada um a gente consegue ver a linguagem e diferença deles no próprio conceito do desenho. Então a gente tem alguns com cara mais de maluco, outros com uma pose mais troglodita, forte, e isso é muito interessante. Cada um tem o seu formato único e um formato que não existe na vida real, assim, que a animação consegue explorar muito bem. É tipo o Fergus, olha que interessante a cor azulada do kilt dele e o bigode dele é vermelho, dando destaque. Eu acho muito interessante. Infelizmente, Raya não utiliza dessas características. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que a análise tenha sido interessante pra vocês. Tá certo que eu sou nerdão e eu acabo reclamando de várias coisas. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado da análise e espero que vocês se interessem pra ver os próximos vídeos. Eu sou o Thiago Pedrini, pode me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo, gente. Falou!